Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então nesse vídeo eu quero aqui fazer algumas recomendações sobre jejum. Ontem eu gravei um vídeo sobre jejum, o jejum que mudou a minha vida. Eu quero aqui fazer algumas considerações, digamos assim, parte 2, né? E eu quero, antes disso, antes de começar a falar, te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? As irmãs que são assíduas aqui dos vídeos do canal, eu quero convidar a todas vocês para comparecerem lá no Instagram, que eu quero conhecer um pouco de vocês, né? Saber, conhecer um pouco, né? Ver a fisionomia de vocês, estarmos um pouco mais perto, mais próximas, amém? Então vamos lá. Ontem eu havia falado aqui no canal sobre o jejum que mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida porque mudou totalmente o ângulo de perspectiva do mundo espiritual. E antes eu fazia jejum, mas era assim de uma forma totalmente, irmãs, desregrada. E quando Deus trouxe para a minha vida essa pessoa que me ajudou muito, que foi a matriarca, carinhosamente, né? Eu falo matriarca no sentido de autoridade, porque ela é uma autoridade, não só no mundo espiritual, como também na minha vida. E ela foi me dando alguns direcionamentos. Até na leitura da palavra, irmãs, eu era totalmente desregrada. Eu lia Josué, daqui a pouco eu ia lá para Tiago, daqui a pouco eu ia lá para Levítico. Irmãs, fazia tudo do meu jeito. Eu não tinha assim uma regra, um direcionamento. E assim era o jejum. Eu fazia jejum, mas assim, do meu jeito. Eu não tinha assim uma metodologia, um foco no jejum. Eu não tinha assim uma diretriz naquele jejum. E ela ao longo ela foi me dando algumas orientações, né? Eu me lembro da primeira vez que nós conversamos sobre esse assunto. E ela ali, ela me deu algumas orientações chaves, irmãs, que me ajudaram muito no sentido de uma diretriz, né? Inclusive, um dos jejuns que ela me deu, eu me lembro disso, irmãs, até hoje. Isso tem acho que 10 anos, isso já tem 10 anos. E uma certa feita ela falou assim: Raquel, você vai fazer uma semana. E aí ela foi me dando os dias. E uma coisa que eu achei interessante, que eu quero aqui compartilhar com vocês, antes de entrar nesse do 21 dias, né, que mudou também, foi, ela me passou um dia e ela falou assim: esse dia você vai orar para Deus te dar o coração das pessoas, te revelar o coração das pessoas. E outros temas, né, que ela me deu, ela me passou. Mas esse assim especial, esse e outros, né, que ela havia falado, como sabedoria, né, depois quando eu fosse entregar o jejum, ou então no decorrer do jejum, pedir a Deus sabedoria para saber entrar e sair de situações difíceis, jejum para, que eu havia falado aqui, né, para Deus me dar o coração das pessoas. E eu me lembro que eu ainda fiquei olhando para ela, né? E o coração das pessoas, que eu não entendi, mas era, né? Tava assim muito crua. Isso tem mais de 10 anos até, tem mais de 10 anos. E ela falou: sim, Raquel, sim, você precisa saber o coração das pessoas para você não ser enganada. Aí alguém fala assim: mas Raquel, mas você é enganada? Irmãs, no início até algumas situações, porque isso já se passaram muito tempo, mas chega um momento ali, irmãs, que Deus ele revela o oculto, o profundo e o escondido.
E o jejum, ele serve para isso, porque Deus revela. Porque o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Daniel. Capítulo 2, versículo 22. Ele revela o oculto, profundo e escondido. Coisas horripilantes, coisas horríveis, coisas ocultas. Deus traz tudo às claras, irmãs. Seja por um sonho de revelação, ou então Deus ele vai mostrando ali claramente na frente da pessoa. E existem coisas que nós podemos até falar ali, né? Mas na maioria das vezes, irmãs, é guardar e esperar e aguardar o tempo de Deus. Estou me lembrando de uma outra experiência, mas eu não vou sair daqui do foco do jejum que mudou a minha vida, que foi esse de 21 dias. E ali, irmãs, se passaram muitos anos, né? E ali eu tomei ciência desse jejum de 21 dias e o tema era para a quebra de cadeias. Aí, isso que eu preciso. E ali eu comecei a fazer esse jejum passo a passo, irmãs. E ele mudou a minha vida literalmente, por quê? Porque a minha vida espiritual nunca mais foi a mesma, desse de 21 dias. E eu já falei aqui anteriormente, você pode separar umas horas e ter um foco, ter um direcionamento, porque há um destrave no mundo espiritual. E a minha vida nunca mais foi a mesma por conta mesmo desse amadurecimento que eu tive do mundo espiritual e de todos os benefícios que esse jejum ele me trouxe. Um dos benefícios foi o autodomínio, o governo sobre si mesma. E quando você está nesse jejum, você tem uma percepção do mundo espiritual. O que as pessoas falam, o que está acontecendo ao redor. Irmãs, só fazendo para sentir e ver como que é transformador. Esse jejum, como ele é assim de vários dias e ele é longo, eu não recomendo fazê-lo sempre. Em um ano, eu costumo fazer esse jejum acho que umas 3 vezes no ano, porque ele é agressivo. Irmã Raquel, ele é agressivo, exige muita força, não somente física, quanto também espiritual, além de uma robustez espiritual que você adquire. Mas ele é muito agressivo no que diz respeito à quebra mesmo de cadeias e rompimentos. E eu quero aqui falar algo para vocês de suma importância. Quando você faz um jejum comum de 1 dia, 2 dias, 3 dias, ou até mesmo esse de 21 dias, os resultados, eles vêm, podem vir imediatamente. Como eu já fiz assim alguns desses ao longo dos anos, acontece coisas assim. Esse em especial, primeiro que eu fiz, eu tive uma bênção assim já quase no final, alguns dias para encerrar o jejum. Eu tive uma resposta de uma bênção financeira muito grande. Mas em outras épocas, em outros períodos também que eu já fiz ele, o que é comum, irmãs, e que acontece, e que possivelmente já tenha, inclusive acontecido com você, com algum jejum que você tenha feito, quando você faz um jejum, seja de 1 dia, de 3 dias, de uma semana, ou esse de 21 dias, que para mim foi tão transformador, que eu levei até o 30º dia, irmãs, e eu não queria parar, né? E depois do 30º eu parei, porque Deus falou: Raquel, parou, acabou, esse foi o tempo, volta a comer, volta a sua rotina. Foi algo assim que eu senti no meu espírito, que já era o tempo de parar ali, em obediência ali a Deus, né? Então, amada igreja, algo que eu percebi, eu quero aqui dar essa chave para vocês, é o seguinte: quando você está fazendo o jejum e até às vezes termina o jejum, preste atenção,
a resposta, o milagre, muitas das vezes pode não vir naquele momento. E até acontecer, meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui, irmãs. Pode até acontecer assim, o inimigo falar no teu ouvido e ó, não aconteceu nada. E às vezes até você achar, na sua humanidade, você até achar, tô soando aqui, irmãs, você até achar que não aconteceu nada, que não está acontecendo nada. Irmã Raquel, desse jeito. Só até assim algumas semanas depois, uns dias depois, irmãs, até assim um mês, você pode até pensar, ou o inimigo soprar no seu ouvido, achar que aquilo dali se perdeu, que você fez o jejum à toa, mas não, irmãs, a resposta vem. Vem, irmã Raquel, vem. Vem, irmã Raquel, vem. Então, creia, aquilo não se perde. Não se perde, irmã Raquel, não se perde. Então, eu já percebi muito isso, principalmente nesse de 21 dias. Acontece isso, irmã Raquel, acontece. Às vezes você faz, tá ali fazendo e, poxa, eu fiz o jejum, mas parece que não aconteceu nada. Não, irmãs. Deus sempre envia a resposta no tempo oportuno. É porque, como nós vivemos em um mundo imediatista, queremos tudo para ontem, e precisamos trabalhar isso muito em nós, irmã Raquel? Às vezes nessa correria, nesse fast food, nesse micro-ondas, que é tudo rápido, muitas das vezes nós queremos apressar também as respostas de Deus, as coisas de Deus. Né? E isso gera até ansiedade. Por isso que a sociedade está, sofrendo com esse mal da ansiedade. No entanto, eu queria passar aqui, porque isso é uma chave muito grande, irmãs. Eu já percebi. Em um ano eu faço 2, 3 vezes, porque ele exige muito. Mas só Deus e você sabe da sua necessidade. Irmã Raquel, eu posso fazer esse jejum para quê? Você pode fazer para vencer um vício. Você tem vício de fumar, você tem vício com drogas. E você que não está acostumado ou acostumada, isso aqui também é de muita importância. Começa aos pouquinhos, né? Esse vício está acabando com a sua saúde, com a tua vida financeira. Eu recomendo, e você se determinou no coração fazer esse jejum, eu recomendo, você que não está acostumado ou acostumada, começa aos pouquinhos. Você faz assim, ó. No primeiro dia você vai jejuar até as 9 horas da manhã. Não toma café, não come nada. Bebe água, toma o seu remédio. No outro dia, né, você se conscientizou, você teve um exame de si mesmo, mesma. Chegou à conclusão que a tua vida financeira está indo embora. Você está perdendo muito dinheiro com vícios. Eu vou fazer esse jejum. Nunca fez jejum. E ali você coloca no seu coração, Senhor, me liberta desse vício. Então você vai fazer assim, ó, no primeiro dia até 9 horas da manhã. No segundo dia, toma aí a sua água, ora, lê a palavra, vai até às 10 horas. No terceiro dia, você ora, lê a palavra, vai até às 11 horas. Assim, mas assim, passo a passo, viu? Passo a passo. Nada de querer ficar o dia inteiro sem comer, sem beber. Não. O jejum é para abençoar a nossa vida espiritual, e não só espiritual como um todo. Aí no quarto dia você já vai até meio-dia, pede a Deus força, graça, e vai até o meio-dia. E ali é você e Deus, mas não deixa de tomar o seu remédio da pressão, da diabetes, a medicação que você está tomando. Bebe água, né? Não fica sem beber água.
até para não prejudicar seus rins, seu sistema renal, né? Aí se você quiser esticar um pouco mais, bom, agora no quinto, sexto dia eu vou até 1 hora. E nesse período você ora, você lê a palavra, escuta louvores, peça a Deus força para tirar esse vício, né, do cigarro. Eu estou falando aqui cigarro, mas pode ser um vício de pornografia, um vício de bebida, um vício de um relacionamento possessivo, de um relacionamento que não está sendo bênção. Você quer largar um namorado ou uma namorada, que é uma tribulação na tua vida. Tem isso, irmã? Tem namoros por aí, mas que só a misericórdia, o homem te ameaça. Irmãs, cuidado com esse negócio de relacionamento. Cuidado. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Às vezes eu vou até mais a fundo. Você tá preso no sexo. Eu tenho que falar, mas igreja, né? Nos negócios lá que a pessoa faz, que te aprisiona. Isso é espírito maligno. Eu tenho que falar, amada igreja. Deus está mandando eu falar. Tem isso, irmã Raquel? Tem. A pessoa te prende nesse algo íntimo. E você não está conseguindo largar. Você sabe que não é uma pessoa de Deus para você. Você sabe que não é uma mulher de Deus, que não é um homem de Deus que Deus tem para você. Não quer casamento contigo, não quer te honrar, não quer te levar para o altar, não se preocupa contigo, não quer nada contigo, não, se posiciona. E você está preso, está presa nesse negócio aí. Não, o jejum vai te libertar. E você vai ver, a pessoa vai te largar. Olha, irmãs, tem coisas que só a graça de Deus. Eu já atendi mulheres que eu passo isso para elas. Eu já atendi pessoas com negócio de relacionamento que a pessoa fica fazendo chantagem emocional. Se você me largar, eu vou me matar. Se você me largar, eu vou te matar. Irmãs, vai entender se a pessoa está falando. E eu até creio, irmãs, aí o diabo entra. Ele quer sangue, ele quer morte. O inimigo entra. Às vezes é algo só emocional mesmo, é uma pessoa que não quer deixar, a pessoa não tem maturidade emocional, irmãs. Aí fica naquela perturbação. E aí Deus vai te dar estratégia para sair disso, para a pessoa seguir o caminho dela, esquecer o rumo da tua casa. Irmãs, é uma tribulação. Em nome de Jesus. O jejum serve inclusive para isso. Uma tribulação, você quer deixar de gostar, você está preso, presa. É um amor, um negócio que a pessoa não te faz bem. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Você vai ver que você vai se desapegar, às vezes é o apego. E o apego tem muito a ver com a idolatria. E o jejum vai tirando todos esses altares idólatras. Como assim, irmã Raquel, idolatria? Porque você idolatra aquele sentimento. As mulheres, na verdade, elas gostam de gostar da sensação de fazer uma ideia romantizada daquele príncipe. É um homem idealizado na mente dela. Às vezes o homem não é nem aquilo tudo, irmãs. E agora foi fundo, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar explicar melhor. As mulheres, não todas, mas algumas, mas nós precisamos vigiar muito nessa área de sentimentos. Na verdade, o homem não é nem aquilo tudo. Ela gosta daquele sentimento, ela idolatra aquele sentimento que ela idealizou do homem, que às vezes nem é aquilo tudo. Tu olha, às vezes, o cidadão não é nem aquilo tudo. Mas ela gosta daquele sentimento e ali, irmãs, ela levanta um Baal. Irmãs, isso é muito no campo da subjetividade. E isso aí se torna idolatria.
E a vida da pessoa vai de mal a pior. E o jejum faz você ter a consciência e tirar e derrubar todos esses deuses que muitas das vezes nós levantamos. Idolatra o homem faz um monte de coisa com ela, trai ela, não valoriza e ela está ali. Está idolatrando aquele sentimento, idolatrando, vivendo de migalhas, eu vou falar, vivendo de esmolas. O jejum te fortalece tão espiritual, aleluia. Você é tão preenchido por aquele amor. E você tira esses deuses, esses altares e coloca, irmãs, acho que eu saí aqui do foco, né? Mas o jejum, né, ele te dá toda essa autoridade no mundo espiritual. E faz você ter percepção desses altares. Então, irmãs, esse jejum de 21 dias, ele é maravilhoso. Então aqui, eu já dei aqui várias dicas, né? Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu creio que tem endereço certo, né? Tem pessoas aqui que são cristãs, outras que não são, outras que têm problemas com isso. Uma vez eu li um comentário aqui de uma irmã que ela falou assim: mas Raquel, eu fumo cigarro. Mas aqui ninguém recrimina ninguém, viu, amada igreja? E eu não quero esse assunto aqui no canal não, viu? Ainda bem que o povo aqui que me segue é um povo mais... aqui não tem isso não, irmãs. Porque eu não sou assim. Então eu creio que eu vou atrair, né, um público que é mais ou menos, né, compactua, coaduna, concorda mais ou menos com o meu jeito de ser. Mas aqui no canal, irmãs, tem pessoas que são católicas, espíritas, pessoas umbandistas que jogam cartas, tarô. Eu quero dizer que aqui é o lugar certo. Você fica aqui ouvindo a palavra. Eu não vou te recriminar, não vou te discriminar. Amém? Eu não vou ficar aqui falando palavras agressivas. Não vou, né? Jesus, ele vai falar: vinde a mim como estais. E a obra quem tem que fazer é o Espírito Santo, né? E essa obra é de dentro para fora. Então assim, irmãs, aqui nesse canal não teve isso ainda não. E eu nem quero esse tipo de coisa aqui. Negócio de brigas, de vá pro inferno, você que tá assim vai pro... Não, aqui não tem esse tipo. Porque eu também não sou assim, né? Quando é necessário confrontar, falar, né, como eu vou trazer uma palavra aqui exortativa, eu falo, mas eu quero dizer que esse público, essas pessoas são bem-vindas aqui no canal, viu? E a obra é do Espírito Santo de Deus. Irmãs, quando eu tomei a minha decisão de seguir o Senhor, de fato e de verdade, porque eu seguia Jesus só de longe, eu era simpatizante do Evangelho. Como assim, irmã Raquel? Olha, mas eu estava no mundo e quando a minha alma gritava muito por uma palavra, eu estava com muita fome lá no íntimo do meu ser, lá dentro. Aí eu ia para um culto de uma igreja. Escolhia, eu ia à igreja batista. Mas era assim, uma vez a cada 6 meses. Irmã Raquel, era simpatizante. Tinha respeito pelos homens, as mulheres de Deus, sempre tive. Mas eu era simpatizante. Gostava, né, de uma palavra amiga. E eu me lembro que tinha uma igreja batista que, seguindo assim para lá, bem assim para lá, irmãs. Que palavra que aquele pastor pregava. O nome dele era Pastor Paulo. Eu estava no mundo, toda errada, toda fazendo coisas erradas no mundo. Irmã Raquel, desse jeito. Mas quando eu sentia assim, muita fome de Deus, eu ia lá nessa igreja. Era domingo à noite que eu ia. Domingo era um dia triste para mim. Irmãs, eu ia lá e sentava e só ouvia aquele homem.
E o que eu acho interessante é que eu diferenciava, era assim, uma pregação calma, como são os batistas tradicionais, lá é tradicional. Porém, eu discerni ali, mesmo no mundo, que havia um toque de pentecostal e eu sentia muita unção no que ele falava. Eu sentia Deus na vida daquele homem, mas ele pregava e aquilo me impactava que eu voltava já outra pessoa. E quando eu tomei a decisão de fato e de verdade, de sair de cima do muro, irmãs, ninguém falou para mim o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que fazer. Foi o próprio Espírito Santo de Deus, aleluia, falou para mim, irmãs, tudo que eu precisava. Né? Eu fui numa igrejinha que uma amiga, né, ficou insistindo para eu ir para essa igreja, ficou insistindo, irmãs, eu fui. E naquele dia foi o dia que Deus lá, ó, marcou o encontro. E ali eu falei, Jesus, eu te sirvo. E naquele dia, irmãs, eu voltei para casa, já deixei tudo. Naquele dia, irmãs, voltei para minha casa, o Espírito Santo falou, não quero que você use mais essas roupas. Por isso que eu falo, irmãs, a obra é do Espírito Santo. Você vai andar assim, você vai caminhar assim, você vai tirar isso, você vai tirar aquilo. Irmãs, no mesmo dia. E ali, irmãs, o fato muito marcante é que eu tinha um computador e tinha coisas naquele computador. Coisas assim de mensagens que professavam a deuses. Irmã, e eu joguei os CDs fora, que na época era CDs, joguei tudo fora. Alguém te falou, irmã Raquel? Ninguém me falou. Mas eu joguei tudo fora, de músicas que eu ouvia. Por isso que eu falo, a obra é do Espírito Santo. E ali um fato muito marcante é que ali naquele computador, eu fui apagando algumas coisas, né? E ali o Espírito Santo falou, Raquel, ainda tem mais coisa nesse computador para você apagar. Eu o quê? Liga lá de novo. E eu fui procurar, cadê, Senhor, cadê, Senhor, cadê? E lá estavam as mensagens, orações de vários deuses, para as irmãs entenderem. E ali, irmãs, foi tudo apagado. Foi tudo apagado, foi tudo apagado. Então, irmãs, talvez eu tenha saído aqui um pouco, né? Mas essa mensagem aqui para você que está aqui, que não é cristão, mas que é um simpatizante. Essa mensagem aqui é uma mensagem para dizer que você é importante no reino de Deus, que você está no lugar certo. Amém? Que Deus abençoe. Paz.